Continuando então a construção bastante elementar, básica e fundamental sobre economia brasileira, hoje eu quero tratar sobre o seguinte assunto: terceirização do processo produtivo completo, parte 1, né? Gravarei 2 vídeos sobre isso. Terceirização do processo produtivo completo no que concerne ou que se refere à codificação de atividades específicas da CNAE, né? O que significa a CNAE? É uma abreviação, que é uma sigla, na verdade, que significa Classificação Nacional de Atividades Econômicas. E eu achei por bem começar os primeiros, 100 vídeos, muito mais que isso provavelmente, o entendimento do que seja a economia brasileira pelos seus setores, começar a entender a economia brasileira a partir dessa Classificação Nacional de Atividades Econômicas, que ela está expressa num arquivo que você pode obter na internet, num arquivo PDF, que trata sobre essa Classificação Nacional de Atividades Econômicas 2.0, conhecido como CNAE, né? Quem emite esse documento? O IBGE. E muito da economia brasileira passa por essa classificação nacional. Por exemplo, você vai abrir uma empresa, vai contratar um contador, vai abrir uma empresa. A sua empresa ela precisa ter esse código. E esse código ele é rígido, então é preciso ter um código principal de CNAE que vai reger a sua empresa e tudo ali a partir dele. Depois você pode ter um secundário, também pode ter um auxiliar, enfim, outros, né? Mas tem que ter um principal. E todos os números da economia brasileira que passam pelo IBGE e que depois vão também refletir em outros lugares ou que são estudados e categorizados e descritos por outras fundações, enfim, seja o que for, principalmente pelo IBGE no Brasil, tudo começa a partir dessa Classificação Nacional de Atividades Econômicas. Por isso que eu estou construindo aqui no canal essa playlist, primeiro tentando entender esse arquivo, né? Aqui, ó, esse é o arquivo que você... Não vou nem mexer na página, senão vamos perder aqui, mas é um arquivo bem extenso, que tem muitas páginas, eu estou utilizando inclusive agora, aqui na minha frente. Ó. Então, vamos lá, terceirização do processo produtivo completo, parte 1, né? Parte 1 e parte 2. Um caso especial de terceirização diz respeito às unidades que, em base permanente, organizam e vendem bens e serviços com sua marca, assumindo os riscos e responsabilidades inerentes, mas subcontratam integralmente todo o processo de produção. Então, ou seja, nesse caso aqui ele está dizendo que é uma empresa que trabalha com terceirização e que terceiriza o seu processo produtivo. Como é que fica a CNAE nesse caso, né? O seu processo produtivo principal. Isso é possível? E se isso é possível, como é que fica nessa Classificação Nacional de Atividades Econômicas? Normalmente, não tem planta industrial. Maquinaria ou agentes são denominados na documentação técnica internacional como converters, alguma coisa assim. Na atribuição do código CNAE 2.0 a esses agentes, as seguintes situações devem ser consideradas. Se tem a propriedade dos insumos e do produto final, mesmo quando terceirizam todo o processo de produção, são classificados na seção C, Indústrias e Transformação, na categoria que corresponde à atividade completa do processo de produção terceirizado. Se tem a produção realizada pelos terceiros e não tem a propriedade dos insumos usados no processo de produção, devem ser classificados como atividade comercial, na seção G, Comércio. Reparação de veículos automotores, por exemplo, motocicletas, na categoria que corresponder às atividades caracterizadas pelo tipo de venda, atacado ou varejo, e pelo tipo de mercadoria vendida. Nesse caso, devem ser avaliados se a unidade contratante realiza outros tipos de atividades, tais como design ou pesquisa de desenvolvimento, P&D, né? Se outras atividades de produção são realizadas pela unidade principal, as regras gerais para a identificação de atividades principal devem ser aplicadas. A unidade contratada, nesse caso, é classificada na seção C, Indústrias de Transformação, na categoria específica que corresponde à atividade industrial executada. Bom, eu paro por aqui no vídeo de hoje e no vídeo 2 continuarei sobre essa ideia da terceirização do processo produtivo completo. Isso acontece mesmo, porque eu conheci inclusive uma empresa, eu não vou aqui citar nome dessa empresa, mas eu conheci uma amiga minha, eu tinha uma amiga que trabalhava, o pai dela inclusive era diretor dessa indústria, e eles fabricavam motores aqui no Brasil, e era uma empresa brasileira. Só que, em certo momento, eles viram que era muito mais rentável eles transferirem todo o processo produtivo para a China. Então, ao invés deles produzirem no Brasil, eles produzem na China, uma empresa lá na China produz, e eles importam os próprios produtos. Que coisa louca, né? Então, os próprios produtos terceirizados na China. Então, neste caso aqui que eu estou mencionando, provavelmente se aplica a essa situação, né? Terceirização do processo produtivo completo. E aí, nesse caso, é preciso categorizar essa empresa com um CNAE, com uma numeração, com sua categorização com relação à classe de forma diferente. Bom, então esse foi o vídeo de hoje. No próximo vídeo, quero continuar o vídeo parte 2. A terceirização do processo produtivo completo, conforme a CNAE, serão apenas 2 vídeos. Valeu!